Mais uma vez, Deus falou ao meu coração nesta manhã. Irmãos, compartilho com vocês que eu amo a rotina de acordar cedo pela manhã. Nem sempre funciona devido aos horários diferentes de atendimentos pastorais que podem acontecer, mas quando consigo dormir cedo e acordar cedo, antes de que acordem todas as meninas da minha casa, ficar uma hora ali no sofá da sala, lendo a palavra de Deus, falando com o Senhor, é algo que tem sido o meu combustível de todas as manhãs. Neste período, estou com a minha Bíblia aberta, minha xícara de café do lado e o meu celular para de vez em quando mandar uma mensagem para pessoas que Deus coloca no meu coração durante o período em que estou orando e fazendo o meu devocional. Várias vezes Deus fala comigo de forma muito particular, e se tem uma área da minha vida na qual sigo trabalhando e me policiando, é a área do trabalho, do controle do meu tempo, é a área do descanso. Eu creio que nós vivemos em uma cultura em que o estresse parece estar na moda. Você percebe que nós falamos com muito orgulho que estamos de agenda cheia, estamos corridos sempre, correndo, tem muita coisa para fazer, e parece que se em algum momento nós não pudermos dizer que estamos correndo, parece que estamos em pecado. E quando eu olho a vida de Cristo, eu aprendo que não é este o ritmo de vida que Jesus teve durante os 3 anos em que passou aqui nessa terra. Ele teve só 3 anos de missão, e ainda assim, ele passou esses 3 anos sem estar sobre um estresse que lhe pressionava ou talvez lhe irritava, muito diferente do que vive a nossa cultura atualmente. É por isso que Deus falou novamente ao meu coração, e muitas vezes o Senhor precisa olhar para mim e dizer: Isaí, aquiete-se, porque você precisa também cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alma, cuidar da sua família. Muitas vezes nós seguimos as urgências ao invés de seguirmos as prioridades e acabamos nos estressando, ficando muito irritados com pessoas, não temos mais paciência para ouvir os outros. Hoje eu quero olhar junto de você para a vida de Jesus e quero aprender com ele os princípios de Jesus para nós vencermos o estresse. Eu quero mencionar 3. Deus falou comigo nesta manhã através de alguns textos bíblicos, também de um livro que abri para ler. Talvez você se encontre neste momento em uma situação de estresse. Absorva estes princípios de Cristo. Em primeiro lugar, quero falar a respeito do princípio da meditação. Já comecei mencionando ele ao falar sobre a minha rotina. De fato, essa rotina da meditação é o que Jesus mantinha durante todo o tempo de sua trajetória aqui nessa terra. E é o que me ajuda sempre a manter-me calmo em meio às pressões que nós nos colocamos ou que a vida coloca sobre nós. Olha, em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, nós aprendemos uma lição com Jesus. Olha o que diz ali. Todavia, as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Minha esposa e eu, quando temos um tempinho, buscamos assistir a algumas séries cristãs, e assistindo a série The Chosen, nós visualizamos ali algumas cenas como essa de Lucas capítulo 15, onde as pessoas começam a vir para perto de Jesus, todos querendo ouvi-lo, e os discípulos então ali ao redor, essa série representa muito bem isso, estão empolgados com esse momento auge da carreira, digamos assim, de Jesus. Os discípulos visualizam que agora ele vai fazer sucesso, porque as multidões estão vindo, querendo ouvi-lo, e pensam os discípulos que ele logo iria partir para o próximo sermão, para o próximo culto, quando de repente a série mostra exatamente o versículo 15 e 16 acontecendo. Jesus do nada se retira, deixa a multidão, não aceita sobre si a pressão de que ele tem que estar ali falando para todos a todo tempo,
ele entende que em sua vida existe uma necessidade que se chama meditação e descanso. E Jesus parava para orar. Será que o nosso trabalho é mais importante do que o trabalho de Jesus, a ponto de acharmos que nós não precisamos de reflexão e descanso para a nossa alma? Se Jesus descansou, nós também devemos seguir o seu exemplo. Como Jesus lidava com o estresse? Em primeiro lugar, Jesus usava o princípio da meditação. Em segundo lugar, Jesus também usa um princípio que talvez seja difícil para alguns de nós, que é o princípio da delegação. O princípio da delegação está focado em deixar que outros façam o trabalho que eu penso ter que fazer todo sozinho. Jesus demonstra esse princípio ao escolher 12 discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. É claro que Jesus pregaria melhor do que todos os outros. É claro que Jesus era um ungido de Deus, mas ainda assim ele mesmo entendeu que para cumprir a missão que o Pai tinha lhe dado, ele precisaria delegar muitas funções a outras pessoas. Você é alguém que tenta fazer as coisas todas sozinho? Você conhece aquela frase que diz: se você quer um trabalho bem feito, faça você mesmo? Talvez você já usou essa frase como slogan para a sua vida, mas na verdade nós temos que observar que existe um egoísmo por trás desta declaração. Parece que nós estamos então dizendo que a única pessoa que faz as coisas certas somos nós mesmos. Por isso acabamos absorvendo tudo sobre nós. E este é um princípio que Jesus não absorveu sobre si. Jesus não entendeu que ele era o único capaz de fazer as coisas bem feitas. Outras pessoas precisavam de oportunidade para aprender, para receber a sua missão, e Jesus delega. Jesus envia os 12, ele envia primeiramente ali de 2 em 2, treinando eles para que aprendessem a divulgar o evangelho. Depois, no final, Jesus envia a todos, comissionando todos os discípulos. Você e eu somos comissionados porque Jesus delegou essa função para nós. Ah, Jesus, peço perdão por tantas vezes achar que eu tenho que fazer todas as coisas. E por isso, queridos irmãos, nós caímos muitas vezes em situações de estresse que Deus jamais desejou para nenhum de nós. Você pode estar pensando: veja bem, estou fazendo tantas coisas, estou correndo, Deus, por que o Senhor permite tudo isso na minha vida? E quem sabe Deus está olhando lá do céu dizendo: eu coloquei pessoas ao seu redor que podem te ajudar, mas você, orgulhoso demais, pensa que precisa fazer tudo sozinho. Esta palavra chega ao seu coração? Você está recebendo isso pela fé? Quero dizer que eu estou falando isso para o meu coração também, porque buscamos a perfeição, buscamos às vezes orgulhosamente que tudo seja feito conforme a nossa vontade, sendo que Jesus delegou 12 e nós queremos fazer tudo sozinho. Você lembra de Moisés? Moisés estava entrando numa situação de estresse, quando o seu sogro, Jetro, chega para ele e fala: ei, divide esse trabalho, coloca os outros para trabalhar junto de você, peça ajuda. Talvez você delegando para o outro é justamente o que vai ser um novo combustível de ânimo para a pessoa, pois ela irá se sentir útil também ao poder te ajudar. O princípio do lava-pés. Deus não espera somente que nós vamos lavar os pés dos outros, mas também que a gente humildemente deixe que os outros lavem os nossos. Então, para vencermos o estresse, Jesus nos ensina o princípio da meditação, em segundo lugar, o princípio da delegação, e por último e não menos importante, Jesus nos ensina o princípio da descontração. Jesus não vivia tenso todo o tempo.
nem estava pregando todo o tempo. Nós vemos que Jesus chegou a ser acusado pelos fariseus de ser um beberrão e comilão, porque ele estava na mesa se divertindo e descansando junto das outras pessoas. Se Jesus, o Filho de Deus, parou para descontrair e descansar um pouco, quem somos nós? Pensamos ser deuses que não descansam? Deus não descansa e não dorme, mas o ser humano foi feito para descansar e para dormir, e isso é tão importante para Deus que Ele coloca um dia de descanso como um mandamento. No 7º dia, no Shabat, vocês irão descansar. E Jesus diz em Marcos capítulo 2, versículo 27, que o Shabat, o descanso, foi feito por causa do homem. O homem não foi feito por causa do Shabat. O Shabat, o dia de descanso, foi feito para o bem do homem. Jesus descansou. Jesus teve momentos de lazer. Nos aconselhamentos, vejo tantas vezes famílias estressadas, irritadiças, homens chegando num estresse enorme do trabalho, e quando chegam em casa, ao invés de terem um tempo de descontração, acaba sendo somente mais um tempo de soltar faíscas sobre a esposa, os filhos. Todos vêm estressados e, ao invés de terem um tempo de descanso, acabam fazendo do tempo em conjunto mais um tempo estressante também. É por isso que nós precisamos aprender com Jesus o princípio da descontração. Nem tudo é trabalho na vida, o descanso também é a vontade do Senhor. Você já ouviu aquelas frases de viciados em trabalho que dizem assim: um viciado em trabalho não tem quarto, ele tem escritório. Um viciado em trabalho não tem amigos, ele tem contatos. Um viciado em trabalho não tem vida, ele tem carreira. Um viciado em trabalho não tem sonhos, ele só tem projetos. Um viciado em trabalho não tem encontros, ele só tem reuniões. Um viciado em trabalho não toma sorvete, ele toma decisões. Um viciado em trabalho não navega na internet, ele faz pesquisas. Um viciado em trabalho não tem domingo, ele tem hora extra. Gostei demais deste texto de Carlito Paz e queria trazer aqui para ti, porque muitos dos viciados em trabalho, talvez somos nós, podemos estar não só prejudicando a nós mesmos, mas também aos demais que estão ao nosso redor. Lembro-me de um feriado em que fomos com a família para uma praça para desfrutar ali daquele dia de descanso com as nossas meninas, e tinham muitas pessoas ali na praça descansando, e de repente o vizinho, o morador da frente, resolveu cortar a grama com uma máquina barulhenta, porque para ele aquele dia não ia ser descanso de jeito nenhum. E isso não afetou somente a ele, mas afetou a todos os demais que naquele momento estavam querendo desfrutar deste princípio de Jesus, que se chama o princípio do descanso e da descontração. O que tem te estressado nos últimos tempos? Você está precisando de descanso? Eu quero te dizer que Jesus tem uma palavra para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou lhes dar alívio. Você está precisando de alívio na sua vida? Volte a olhar para Jesus. Busque os princípios de Cristo. Busque um tempo de descontração. Aprenda a descansar, a relaxar também. Não deixe a sua consciência pesar quando você está descansando depois de um dia de trabalho. Não deixe de organizar as suas férias. Gosto da frase de Rick Warren que diz: divirta-se diariamente, retire-se semanalmente, abandone tudo anualmente. Rick Warren está dizendo com isso que nós devemos buscar diariamente alguns momentos de descanso. Talvez um chimarrão com a esposa, um momento de jantar no final de um dia. Semanalmente nós devemos buscar o dia de descanso, estar na presença de Deus. O domingo é um dia sagrado. Busque semanalmente um tempo de retiro e de descanso. E uma vez por ano, abandone tudo, como diz Rick Warren, descanse, tire férias, marque um tempo para você desfrutar do resultado do seu trabalho. Jesus diz: o fardo que eu dou a vocês é leve, é suave. Por isso, quando o fardo está pesado demais,
ele não é o fardo de Cristo. Nós precisamos trocá-lo, abandonar, deixar de lado o fardo que nós colocamos sobre os nossos ombros e pegar aquele que vem de Jesus. Ele é suave, é leve e ele nos ajuda a carregar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que a gente possa encontrar paz, tranquilidade e descanso em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.